Por fim, senhor ministro, esta proposta também vai proteger o presidente da UNITA, esses deputados, jornalistas e ativistas vítimas dos gabinetes de ódios instalados nos corredores do poder? Será que temos infratores aqui nesta sala? Pessoas que confundem contentores de obra com contentores de proteção ao belicismo? E quando a verdade vem ao de cima, não têm a dignidade, a hombridade, a amabilidade, a sinceridade e até a responsabilidade de assumir a inverdade propalada e dizer: enganei-me. Ou como se diz comumente, falei à toa, mandei bué de boca só. Aqui em Angola temos o que chamam de Gabinete de Ação Psicológica, que diz-se que tem seus aposentos na Casa de Segurança do Presidente da República. Estamos a falar do Palácio da Cidade Alta. E aquele gabinete tem como missão exclusiva, por aquilo que transmite para fora, difamar políticos na oposição e membros da sociedade civil. Bom, senhor Presidente, muito obrigado. Caro Milonga Bernardo, senhor deputado, há 3 anos ou 5 anos atrás, disse em bom tom que os que estavam no governo eram gananciosos. Era fake news? Obrigado. Quem foi o cidadão que falava sempre fraude, fraude, fraude e depois disse: eu nunca falei em fraude? Quem foi? E difusão de notícias falsas. Fake news, fake news. Esses nossos deputados. Bem-vindo a Mwangolé TV, o canal de outros tipos. Eu sou o Márcio Angola Vuns. Obrigado por estar aí do outro lado. Obrigado por mais uma vez nos fazer companhia. A Assembleia Nacional de Angola, nos últimos tempos, tem vindo a se transformar num dos maiores palcos de entretenimento do país. Sério, a atuação dos deputados nas sessões parlamentares, quando estão a debater determinados diplomas ou o que seja, é um verdadeiro espetáculo que, por vezes, só é mesmo equiparado o show do nosso irmão, do Fly Squad, Reis do Rompimento, é assim que se diz. Não. Pensando bem. O show da Assembleia Nacional é mais divertido que a RRPL, é assim que se diz. Isso pela vasta variedade de atores. Lá existem comediantes. No âmbito do combate à fome e à pobreza, foram feitas preparações de terras em todos os municípios da província, aquisição de sementes diversas, inputs, insumos agrícolas. Neste ano em que comemoramos os 50 anos da independência, o nosso apelo é para todos os angolanos e de maior foco na identificação de soluções de impulsionarem ativistas, oradores motivacionais, réplicas de Makuta Conde. A sorte que o cão rafeiro tem de dormir na rua não é a mesma sorte que o cabrito pode ter, porque vai me fazer cabrité. Eu tenho de andar. Deputados altamente emotivos. Senhores do MPLA, não abusem com o povo, porque o povo vai virar e vai ter a última consequência: luta de libertação nacional. Luta de libertação nacional. E até deputados que ofendem normalmente durante os debates. O proponente, nas vestes de ente público e gestor do Estado, tem sido o principal pivô no pensamento, programação, sistematização e difusão de notícias falsas. Fake news, fake news. Esses nossos deputados. Eis a razão de eu dizer que o Parlamento angolano está-se a tornar um verdadeiro palco de entretenimento, comparado só com... Vamos ficar por aqui. Fake news. Na verdade, ele quis dizer
fake news. Agora, eu não sei porque carga d'água é que ele de fake news vai para fake news. E o pior nisso é que ele repete. Não foi só uma vez. No discurso dele, ele falou 2 ou 3 vezes. Mas pelo menos 2 vezes ele falou. E quer dizer, a pessoa não entende como é que uma pessoa com um nível de instrução, que eu penso ter um nível de instrução tanto quanto elevado, até porque o senhor Joaquim Afoia é deputado já há um bom tempo, mesmo no tempo do mais velho Samacova já era deputado. Então, quer dizer, ele está num ambiente propício para crescer do ponto de vista intelectual. E um termo tão vulgar quanto fake news, como é que ele vem dizer fake news? E depois outra questão é que levanta-se. Então, os deputados, geralmente os deputados angolanos aí na Assembleia, as suas intervenções são escritas e lidas. Ou seja, é um trabalho feito com muita antecedência. E depois também espera-se que, dentre si, né, entre pares, há aquela questão da partilha, né, principalmente a responsabilidade do presidente do grupo parlamentar de cada partido. Tem aquela tendência de ver o que é que os seus colegas de bancada vão dizer. Então dá tempo de fazer as correções, ver aí onde é que está mal, na pronúncia e por aí afora. Mas enfim, nós estamos aqui para fake news, ou seja, o deputado esteve a ofender as notícias, a enviar, a mandar as notícias, vamos assim dizer, a mandar as notícias para aquele lugar que todos nós já sabemos. Bem, mas quando eu digo que o Parlamento virou um dos maiores palcos de entretenimento do país, estou certíssimo. Se você ainda se lembra, há dias, o presidente João Lourenço causou uma grande polêmica ao afirmar em um de seus discursos que não seria inteligente da parte dele e muito menos conveniente para o MPLA que o presidente da República passasse o testemunho da liderança do partido a alguém que esteja ou que está muito mais cansado do que ele. Foi isso que ele estava aí a dizer. E há de chegar o momento em que eu vou encontrar alguém a quem eu vou passar o testemunho. Esse alguém a quem eu vou passar o testemunho não pode estar mais cansado do que eu. Acham mesmo que é inteligente? Acham que é inteligente da nossa parte? Quem está na corrida vem todo suado, transpirado. Chega na hora de entregar o testemunho, quem vai receber está com a respiração mais ofegante do que eu, do que a minha. Não consegue respirar, está com a respiração ofegante. Eu vou entregar o testemunho a esse camarada. Bom, a Constituição não me deixa. Se deixasse, eu preferia continuar a corrida. Com estas falas de João Lourenço, qualquer um pensaria que, do ponto de vista comportamental, olhando para aquilo que tem sido as falas ou os argumentos ou, sei lá, aquilo que os militantes do MPLA dizem e batem no peito, nós somos militantes disciplinados, somos cumpridores das orientações do líder, adotariam essa nova forma de estar e fazer política. Nunca passar o testemunho a quem esteja mais cansado que a pessoa que está a terminar a corrida. Mas, no parlamento, os deputados do MPLA fizeram tudo ao contrário. Tudo ao contrário. O presidente vem dizer uma coisa, os deputados fazem algo completamente diferente. É aquilo que dizem. O melhor critério da verdade é a prática. E nós sabemos que os deputados são simples, meros executores das ordens de cima. Vimos aqui o caso da Carolina Cerqueira. Pediu suspensão. Suspensão? É isso que ela pediu. Pediu suspensão do seu mandato como deputada. Ela sai e, para a nossa surpresa, quem é que o MPLA anuncia, ou seja, os deputados do MPLA apresentam como sendo a substituta de Carolina Cerqueira? A senhora Luzia Inglês. Ou seja, sai alguém de 69 anos, aparentemente ainda bem constituída fisicamente, uma senhora que aparenta estar muito bem para a idade dela, 69 anos. Carolina Cerqueira tanto, mas é que eu, quando fui fazendo aqui as minhas pesquisas e olhei para os números da idade, 69, uau, essa senhora, sim, soube cuidar-se. Ou seja, sai Carolina Cerqueira e põe no seu lugar a senhora Luzia Inglês, de 78 anos de idade, ou seja, quase 10 anos a mais. Com todo o respeito que eu tenho pela senhora Luzia Inglês,
Eu passei toda uma adolescência a ouvir o nome desta senhora em posições de destaque no MPLA. Hoje estamos mais velhos. Estamos cotas, temos que estar aqui a disfarçar os fios brancos, passar uma tinta de vez em quando, fazer aqui umas malabarices para aparentarmos um tanto quanto mais jovens. Os nossos filhos já estão cotas e do nada surge novamente a senhora Luzia Inglês como deputada. Mas uma só pergunta-se, o que é que esta senhora, e estou aqui a repetir com todo o respeito, não estou a desrespeitar essa senhora, ela talvez pode me provar o contrário, mas o que é que essa senhora, a senhora Luzia Inglês, com 78 anos de idade, faltam 2 para fazer 80 anos, o que mais é que ela vai apresentar ao Parlamento? E até a questão não é bem de idade, mas é os anos todos que ela andou a dar o seu máximo no partido. Chega uma altura que a pessoa está desgastada, não tem mais nada para dar, como a Bíblia diz, o Eclesiástico 3:1, tudo tem o seu tempo determinado. E depois diz, há tempo para todo propósito por baixo dos céus. Não seria, por exemplo, tempo da senhora Luzia Inglês cuidar dos netos, porque eu acredito piamente que ela tem netos. Devia estar a cuidar dos netos, escrever as suas memórias, desfrutar dos benefícios que adquiriu por ser dirigente do MPLA ao longo dos anos, adquiriu muitos benefícios, esteve sempre em posições privilegiadas. Então, esse é o momento de, tirar proveito de tudo isso e deixar esse lugar no Parlamento para aqueles jovens que estão ávidos por um cargo no aparelho do Estado ou no próprio partido, jovens que fazem das tripas ao coração para serem aplaudidos e elogiados pelo chefe. Outra coisa estranha, muito estranha, no Parlamento angolano e que o torna um verdadeiro espetáculo, um verdadeiro show, é a ausência dos principais autores da política nacional. Presidente da República e o líder da oposição. E, por conseguinte, não se assiste os dois a debaterem e a defenderem as suas posições, argumentarem e contra-argumentarem sobre propostas, sobre projetos de leis, etc, etc. E o resultado da ausência destes dois homens, o líder do maior partido na oposição, que acaba por ser o líder da oposição, e o presidente da República, torna o parlamento mórbido, um parlamento, quer dizer, sem energia, sem ação, um parlamento até certo ponto desinteressante, um parlamento que não chama a atenção de ninguém. O presidente da República só aparece no parlamento para fazer a leitura do discurso sobre o Estado da Nação. O líder da oposição raras vezes se faz presente e quando está presente, entra mudo, permanece mudo, sai mudo, salvo certas exceções, quando, por exemplo, há uma situação, um debate, sei lá, o que seja, uma sessão parlamentar de grande importância, depois os jornalistas aí fora do parlamento vêm lhe colocar o microfone na boca, e aí vai dizer alguma coisa. Mas dentro do parlamento não diz absolutamente nada. Vimos na África do Sul. O presidente da República vai debater no parlamento. Na Inglaterra, por exemplo, todas as quartas-feiras, exatamente às 12 horas, acontece algo espetacular no Parlamento Britânico. Algo espetacular, o que eles chamam de PM Questions, Prime Minister Questions, ou seja, perguntas ao primeiro-ministro. É uma sessão parlamentar onde o ministro tem que responder perguntas dos membros da Assembleia Nacional, dos deputados, principalmente do líder da oposição. E neste caso, o líder da oposição tem direito a colocar 6 perguntas ao primeiro-ministro. Depois, o líder do segundo maior partido na oposição, acredito que tem 2 ou 3 perguntas também a colocar. E há também aí uma seleção assim de forma aleatória, onde outros deputados também podem colocar questões ao primeiro-ministro. Quer dizer, é uma coisa fora de ser, num ambiente assim um tanto quanto barulhento, onde há vaias, aplausos, e isso até ajuda a refletir o caráter combativo da política britânica. Já no nosso caso em Angola, nada. Não temos nada disso. Não temos o presidente da República aí,
Não temos o líder da oposição e, como disse, temos, quer dizer, mais uma figura decorativa do que outra coisa, entra calado, sai calado, mantém-se calado. Não temos aí o doutor Abel Chovucovuco, não temos, quer dizer, as grandes figuras da política angolana não se fazem presentes no Parlamento. Letter, and then at that point decided to sack him. What was he going to do? Correct the typos and give it back to him? She should have sacked him when he made disgraceful comments about faces in Birmingham, but she failed to do so. The Prime Minister just tries to get through the day. On the Chinese Spy Hub embassy, he's too weak. On Chagos, he's too weak. On funding for the armed forces, he's too weak. On protecting our veterans from prosecution, he's too weak. Yes. Ainda na senda do entretenimento parlamentar, na quinta-feira da semana passada, 22 de janeiro, a Assembleia Nacional fez questão de brindar aos angolanos com mais um espetáculo. Um grande espetáculo. Sessão parlamentar para discussão e votação na generalidade da tão controversa proposta de lei sobre a disseminação de informações falsas na internet, a.k.a. fake news. O proponente, neste caso o governo, ou ainda se quisermos o MPLA, defende que o diploma é essencial para travar o crescimento descontrolado de notícias falsas que afetam a estabilidade do país. Destaca também que o ambiente digital tem sido usado para o após-verdade e o assassinato do caráter. E o ministro das Telecomunicações, o senhor Mário Oliveira, diz que o fenômeno destrói famílias e causa sérios problemas emocionais em jovens devido a informações criadas com intenção maliciosa, exigindo assim uma resposta penal mais severa, com penas que podem chegar até 10 anos. Quem defende o Estado e as famílias tem que estar preocupado com o nível em que se encontra a apetência na disseminação das fake news. E mais, não podemos olhar o fenômeno das informações falsas como apenas no campo político e do ativismo. Os maiores estragos que existem provocados pelas informações falsas são, de facto, no campo social. Famílias que são destruídas, jovens que têm problemas sérios do ponto de vista emocional, motivadas por informações falsas que são construídas, reiteradas e intencionalmente. Portanto, esta lei não permite, não foi feita para proibições, mas sim para a responsabilização de todos aqueles que enveredam por esse caminho. Curiosamente, durante o debate, ficou-se a saber que, afinal, os dois maiores criadores e disseminadores de informações falsas na internet estavam sentados na Assembleia Nacional, frente a frente um do outro, a criarem ou a discutirem sobre uma lei que, caso seja aprovada, servirá para combater o que eles têm estado há muito tempo a produzir. Fake news. E quem são eles? Quem são eles? Bem, os suspeitos de sempre. MPLA e UNITA. Isso foi revelado pelos próprios deputados destes dois partidos, já que o debate ficou dominadíssimo por acusações mútuas entre ambas as forças políticas. Os deputados da UNITA, por um lado, insistiam em dizer que o MPLA e o seu líder são os maiores criadores e disseminadores de fake news na internet. Os do MPLA, por outro, diziam não. Aqui, vocês da UNITA, juntamente com o vosso líder, são os reis da publicação de informações falsas na internet. Mais do que as minhas palavras, vamos aqui acompanhar alguns dos momentos mais marcantes do debate sobre a lei ou a proposta de lei sobre informações falsas, disseminação de informações falsas. A internet tornou-se um espaço central da vida pública. O que nela circula cria percepções, influencia decisões, promove ou destrói reputações. Por isso, a existência de uma lei contra informações falsas na internet é uma exigência constitucional com respaldo na proteção da dignidade da pessoa humana
e no direito dos cidadãos a uma informação verdadeira. A desinformação produz efeitos concretos e muitas vezes devastadores nos casos em que cria alarme social, gera falsas expectativas, fere a confiança pública e alimenta, vezes sem conta, o chamado assassinato de caráter, que provoca danos profundos, morais e mesmo materiais, por vezes irreparáveis. No entanto, apesar da necessidade de regulação do espaço digital, há um limite intransponível, que é a liberdade de expressão. Mas, no quadro da ponderação dos direitos a defender, a lei deverá impedir que a liberdade se transforme em abuso e que a crítica legítima seja substituída pela mentira. A aprovação de uma lei contra informações falsas na internet é hoje um desafio gigantesco e difícil, porque o espaço digital é determinante na formação da opinião pública, na estabilidade social e até na própria segurança do Estado. Dona Bela Malaquias, presidente do Partido Humanista de Angola, como já nos habituou, veio mais uma vez com um discurso muito bem concebido, realista, imparcial, esclarecedor, tanto no que toca ao problema em si, também no que toca às consequências e à necessidade da criação de uma ferramenta que sirva para mitigar o problema. Primeiro, enquanto cidadãos, segundo, enquanto legisladores, ficamos apreensivos, extremamente preocupados ao nos depararmos com o emergir de um processo de atingir os direitos liberais e garantias dos cidadãos. Nós estamos em legal, em 2017, não consigo a proposta a enxergar outra coisa igual, além de toda a nossa estratégia de estrangeiro, visa a forma punir o direito de denunciar a fraude liberal e beneficiários. E não podemos. Desculpe, eu fiz questão de acelerar as falas deste rapaz. Fiz questão porque as falas dele no Parlamento não são dignas da nossa atenção. E sinceramente falando, com todo o respeito, mas é isso que eu posso falar. Demonstra ser um indivíduo sem caráter, porque o Nuno Dala é conhecido pelo tempo que esteve no ativismo e durante esse tempo, a par daquilo que foi a sua participação ou o seu envolvimento no processo dos 15+2, um dos aspectos que mais fez com que ele ganhasse certa visibilidade no mundo do ativismo, no mundo da política e com isso fosse muito aplaudido, foi, por exemplo, esse pôster aqui. Esta mensagem que ele carregava em quase todas as manifestações. E que na altura via-se que era uma questão extremamente pertinente. Fazia todo sentido esta questão que ele carregava, que passou a ser praticamente o seu mantra, quer dizer, era uma marca do ativista Nuno Dala. Porque o deputado ganha mais que o professor? Por que o deputado ganha mais que aquele que educa a nação? O responsável pela educação e, por conseguinte, pelo desenvolvimento do país. Claro que são os professores. Fazia todo sentido. Isso nas vestes de ativista traço o professor. Para nossa desilusão, com um empurrão de Abel Chivuco-Vuco, este rapaz, que agora também não entendo porque que apresenta-se assim com laços, que, quer dizer, se parece mais a um mordomo do que outra coisa, mas pronto, esse rapaz consegue entrar na Assembleia Nacional como deputado. 2022, iniciou. Seria o lugar perfeito para que ele pudesse então dar resposta ao que tanto lhe inquietou. Nuno Dala apresentava-se como o angolano mais indignado com a disparidade de salário do deputado e do professor. E hoje, com o mandato de deputado quase no seu fim, o indivíduo não se digna em vir aos angolanos dizer ou dar resposta ao que ele sempre questionou. Por que o deputado ganha mais que o professor? E essas questões não são levantadas só por mim. Muita gente levantou essas questões, mesmo no princípio do seu mandato. No dia 9 de setembro de 2022, Antônio Kassoma Sapalo publicou o seguinte: coisas do mundo comum
tenho fé que Álvaro Nuno Dalla vai partilhar parte do seu salário com alguns professores, porque não é normal, num país sério, um deputado ganhar mais que um professor. Num post publicado a 14 de setembro de 2022, Eduardo Kussendala disse o seguinte: Nuno Álvaro Dalla agora é deputado pela UNITA. Será que vai abdicar do salário da Assembleia Nacional até os professores ganharem mais que os deputados? Se tiver algum rigor e verticalidade, deverá abdicar também do Lexus que os deputados recebem enquanto os professores andarem de táxi e autocarros públicos. Que tal todos os dias ir trabalhar na Assembleia Nacional de táxi azul e branco? Eu disse aqui também que o Nuno Dalla entrou no Parlamento por um empurrão da Abel Chivucovuco. Foi o Abel Chivucovuco que aí o colocou. E hoje é um dos gajos que mais escreve artigos opostos a criticar severamente o Abel Chivucovuco. Por quê? Porque sabe que o seu mandato está a chegar ao fim, precisa de bajular seriamente a Adalberto Costa Júnior para figurar na próxima lista de deputados da UNITA. Isso demonstra muito que o que ele esteve aí a fazer não era bem ativismo. Ou seja, era um ativismo da barriga, do estômago. E uma vez satisfeito, tudo aquilo que ele andou a pregar foi atirado para o lixo, mandou para a merda os ativistas e o ativismo, borrou de sua mente os seus ex-colegas, os professores, e hoje está com as mordomias todas que os deputados têm e esqueceu-se. Ou seja, era um rebelde sem causa. A proposta de lei criminaliza a divulgação de informações na internet com penas de 2 a 10 anos de prisão quando alegadamente comprometem a segurança nacional ou a integridade dos processos eleitorais. Levanta sérias preocupações num Estado que se pretende democrático e de direito. Em primeiro lugar, o contexto angolano não permite tratar esta matéria de forma abstrata. A experiência política recente demonstra que não são os cidadãos, jornalistas ou ativistas que têm comprometido a integridade eleitoral, mas sim instituições do próprio Estado que deveriam ser árbitros neutros e garantes da legalidade. Ao longo de vários processos eleitorais, foram as instituições públicas, desde órgãos eleitorais até estruturas administrativas e de comunicação social do Estado, que manipulam ou condicionaram a vontade popular. Negaram transparência nos processos de apuramento. Utilizaram recursos públicos para favorecer uma força política. Limitaram o acesso equitativo à informação e à fiscalização. Segundo, invocar a segurança nacional como fundamento para restringir a liberdade de expressão torna-se perigoso quando o conceito não é claramente definido. O próprio Estado tem histórico de agir fora da legalidade. A crítica política passa a ser confundida com crime. Na prática, esta proposta de lei não combate a desinformação, mas cria um instrumento de intimidação destinado a silenciar vozes críticas, jornalistas independentes e cidadãos que denunciam irregularidades reais. Importa recordar que a verdadeira ameaça à segurança nacional não é a opinião do cidadão, mas sim a captura das instituições por interesses partidários, a ausência de alternância democrática, a erosão da confiança pública nos processos eleitorais, a repressão da liberdade de expressão. Por fim, não pode haver credibilidade numa lei contra a desinformação quando as instituições do Estado não são independentes. Não existe responsabilidade dos que violam a Constituição. A Justiça não atua de forma imparcial. Antes de criminalizar cidadãos, o Estado angolano deve reformar profundamente as instituições eleitorais, garantir a independência da Justiça, assegurar a transparência e a fiscalização dos processos, respeitar a liberdade de expressão como pilar da democracia. Sem isso, esta proposta de lei não passa de um retrocesso democrático e de uma tentativa de legalizar a censura sob pretexto de segurança nacional. Por fim, Senhor Ministro, esta proposta também vai proteger o presidente da UNITA, esses deputados, jornalistas e ativistas vítimas dos gabinetes de ódios instalados nos corredores do poder? Muito obrigado.
Todos os dias, milhares de pessoas são assassinadas nas redes sociais. São assassinados o seu caráter, a sua reputação, a imagem e a dignidade com informações falsas, vulgo fake news. E pouco ou nada se faz. Todos os dias, pessoas são injuriadas, difamadas, vilipendiadas, abusadas, insultadas com mentiras nas redes sociais e quase nada acontece. Vidas são destruídas, lares são desfeitos, crianças e jovens com depressão, adultos com vergonha social, sociedades violentas e intolerantes por causa da proliferação das informações falsas na internet. Há casos de suicídio no mundo em razão disso. As informações falsas são criadas para enganar e manipular opiniões, fomentar intolerância e desinformação. Exploram emoções exageradas e criam narrativas sensacionalistas, com potencial para atrair atenção e engajar mais pessoas, gerando assim violência e o ódio social, crescimento do radicalismo e polarização política. Defender o mal, as informações falsas, em vez de defender o bem, não é um caso de insanidade mental ou de mera irresponsabilidade política. É apenas a defesa de uma ferramenta de trabalho para fins inconfessos. Hoje, há muitas pessoas que ficam mais felizes com más notícias sobre os outros do que com as boas notícias. Por quê? Não é só por inveja ou maldade. O cérebro humano é uma máquina programável. Quanto mais se alimenta de algo, mais pede, mais quer. A par disso, as emoções e as crenças pessoais, resultado de um fenómeno antropológico, têm mais influência sobre a opinião pública do que os factos objetivos, o que diminui a confiança em informações factuais e oficializadas. É importante não só a criminalização, mas também a educação e a conscientização dos nossos cidadãos sobre o perigo e o impacto nocivo e corrosivo das informações falsas para a nossa sociedade. Angolanas e angolanos, jovens do país, não precisamos de ir à Grécia, berço da democracia, para saber que a democracia não é sobre dizer tudo o que se quer e se pensa. Democracia é sobre dizer e comprovar a verdade. Dizer tendenciosamente que esta lei vem restringir a liberdade de expressão é uma inverdade, é fake. A verdade é o contrário. Esta lei vai aumentar a liberdade de expressão e o pluralismo de ideias. A liberdade daqueles que prezam pela verdade, pela responsabilidade social, pela dignidade e pelo respeito ao próximo, conscientes de que a nossa liberdade termina quando começa a do outro. Os únicos não felizes com esta lei são os infratores, que cometem o crime de difamação, injúria e de falsidade na internet. Os que defendem uma sociedade angolana sã, mais educada e de maior respeito, como sempre nos ensinaram os nossos mais velhos, estão felizes com esta lei. Será que temos infratores aqui nesta sala? Pessoas que confundem contentores de obra com contentores de proteção ao belicismo e quando a verdade vem ao de cima não têm a dignidade, a hombridade, a amabilidade, a sinceridade e até a responsabilidade de assumir a inverdade propalada e dizer enganei-me, ou como se diz comumente, falei à toa, mandei bué de boca só. A pergunta é, o que vai acontecer a estas pessoas ao aprovarmos esta lei? Equiparar informações oficiais com informações produzidas falsas
não é só ignorância intelectual ou ingenuidade social. É pura manipulação e confirmação pública de que se trabalha com fake news. Só quem produz e ou promove informações falsas não vai aprovar esta lei. Eu não quero trazer aqui linguagem arcaica, antiquada ou retrógrada ao Parlamento, mas eu peço aos jovens como eu, geração de 30, 40 anos, que pensem como é que era a nossa vida nos anos 2000 a 2010, sem a proliferação de fake news. Nós brincávamos na rua, partilhávamos o suficiente, convivíamos e respeitávamos a privacidade dos outros. Eu acho que éramos mais felizes só por causa disso. Não é possível recuarmos no tempo, mas é possível hoje cada um de nós fazer diferente e não só não promover informações falsas, como deixar de partilhar e corrigir esta prática. Aquilo que fazemos para os outros, fazemos para nós mesmos. Nós estamos interligados. Quem cuida e respeita o próximo, respeita a si mesmo. É nosso dever, enquanto representantes do povo, dizer com frontalidade, a partir dos factos, que esta proposta não é neutra, não é inocente e não é eticamente inofensiva. Porquanto, o proponente, nas vestes de ente público e gestor do Estado, tem sido o principal pivô no pensamento, programação, sistematização e difusão de notícias falsas. Fake news, intrigas, calúnias e difamação contra os adversários políticos por via dos órgãos de comunicação social públicos, bem como na internet através de verdadeiras milícias digitais. E eu dou um exemplo. O presidente da UNITA é torturado, é atacado todos os domingos na TPA e na TV Zimbo. Essa é uma realidade, nua e crua. Portanto, Senhor Presidente, pelo nosso passado histórico, sabemos todos nós de onde estamos e onde saímos. Entretanto, o poder vai entretendo o país com leis que esbaram o retrocesso da vida das pessoas e das nossas instituições. Não faz absolutamente nenhum sentido que quem detém as rédeas do poder enquanto gestor do Estado se resguarde permanentemente na autovitimização. Senhor Presidente, é sobejamente conhecido que esta lei tem uma finalidade concreta. Ela visa blindar a opacidade face ao processo eleitoral que se avizinha, tal como sucede nas ditaduras que todos conhecemos, a exemplo do Zimbábue, da Tanzânia, Uganda, Moçambique, só para citar estes. O ente público proponente vive obcecado de uma autovitimização permanente. Para ele, a culpa de tudo o que corre mal nunca é da sua responsabilidade, enquanto gestor do Estado e servidor do povo. Os fracassos na realização das aspirações dos angolanos são sistematicamente assacados ou à UNITA, ou à sociedade civil, ou a uma suposta conspiração internacional e agora contra os supostos internautas por via das redes sociais. Da leitura atenta do relatório de fundamentação do proponente, ficamos profundamente alarmados com o uso excessivo e insistente da expressão notícias falsas, bem como do termo fake news, ao longo de todo o documento. As notícias falsas não podem ser analisadas apenas na perspectiva das redes sociais. Caso contrário, como ficam os políticos que mentem os cidadãos, com promessas de centenas de milhares de empregos que nunca se concretizam? Que tratamento deve ser dado a um político que promete transformar uma localidade num paraíso e não a cumpre?
E como classificar a informação falsa transmitida ao povo quando se anuncia que em determinado ano haverá autarquias, mas afinal não existe vontade política para as realizar? Portanto, Sr. Presidente, se a intenção é criminalizar quem divulga atas eleitorais fora da CNE, a receita é simples. Que haja transparência eleitoral nas próximas eleições. Havendo eleições livres, justas e transparentes, não será necessário recorrer a expedientes que jogam contra a inteligência do próprio cidadão. Tenho dito e muito obrigado. Mais uma vez, a frase fake news surgiu. E você aí dirá, Master Angola Voon está agarrado com força no pé do deputado Joaquim Afoe. Não, nada pessoal. Mas aqui há alguns aspectos aqui na intervenção do homem que me levam a não resistir à tentação de, falar um pouco, opinar sobre esta intervenção. Por exemplo, há um aspecto, e isso aqui até acaba-se por dar razão a José Eduardo Santos quando disse que nós angolanos somos um povo especial. Eu não sei exatamente a que aspecto é que ele se referiu, que levou a dizer que nós somos especiais, se é por um aspecto positivo ou negativo, mas a verdade é que nós vamos cada vez mais mostrando que somos mesmo um povo especial, em vários aspectos. Não é possível que, justo no momento em que está-se a discutir um pacote legislativo sobre a disseminação de informações falsas nas redes sociais, ou na internet neste caso, o mesmo legislador, a pessoa que está aí a discutir para que se crie um diploma para combater ou, no mínimo, mitigar os efeitos nocivos deste fenômeno, produz, no meio da discussão, outra fake news. Quando ele diz que o presidente da UNITA é torturado, estou aqui a parafrasear, é torturado todos os fins de semana pela TPA e pela TV Zimbo. Ou seja, a TV Zimbo e a TPA dedicam um fim de semana todo a torturar o Adalberto Costa Júnior. Depois essa cena do vitimismo. O que se faz, essa questão de informações falsas, propaganda, isso é próprio, característico tanto do MPLA como da UNITA. A UNITA não fica atrás. E depois ele também traz a questão das milícias digitais, em verdade seja dita. O termo milícias digitais, no contexto angolano, surge para definir, ou seja, surgiu como definição da forma intolerante como os simpatizantes e militantes da UNITA atuam nas redes sociais contra todos e tudo que ouse criticar a UNITA e principalmente o seu líder Adalberto Costa Júnior. A questão das milícias digitais, isso não quer dizer que as outras forças políticas não tenham militantes e simpatizantes que façam o mesmo trabalho sujo que as milícias digitais da UNITA têm estado a fazer. Mas, verdade seja dita, quando se fala de milícias digitais, no contexto angolano, pensa-se diretamente à UNITA. E quando ele vem aqui apresentar uma de vítimas, que a UNITA, o Adalberto Costa Júnior, são as únicas vítimas disso tudo, quando a própria UNITA... Quer dizer, ou seja, se o Adalberto Costa Júnior é vítima das milícias digitais, e o Abel Chivucovuco é vítima de quê? O próprio João Lourenço é vítima de quê? Ou será que está tudo esquecido? Quem foram as pessoas que há bem pouco tempo praticamente mataram Abel Chivucovuco politicamente? Não estamos simplesmente a falar de milícias digitais, ou seja, de jovens e por aí afora. Até mesmo dirigentes da UNITA. O que fizeram com seu ex-colega? Olhe para isso. Para o Abel Chivucovuco, a mim não há nenhuma coisa que possa me surpreender, eu sei. Para o Abel Chivucovuco, a mim não há nenhuma coisa que possa me surpreender, eu sei aquilo que o Abel é. O Abel sempre foi traidor, a traição sempre lhe acompanha, até hoje. O Abel Chivucovuco, mesmo naquela altura, já revelava certos indícios que não lhe inspirava a total confiança. E este é o Abel Chivucovuco que nós conhecemos, que era de Catombe a Catombe. Mas é tristeza para o povo angolano, porque não é com o Abel que sonhamos ontem e o Abel que estamos vendo hoje. O que o Abel é hoje é o que ele foi ontem. É isso. Pimenta no olho do outro é refresco.
Já no nosso, arde. Se o tempo útil na imprensa fosse bem aproveitado na educação para a cidadania, não teríamos cidadãos a vir para o espaço do setor em análise proferir insultos ao Presidente da República, já que essa nos parece ser a maior preocupação. Já agora, os cidadãos que atentam à honra e o bom nome de outros angolanos aprenderam essa péssima conduta com o governo que instrumentaliza a média pública e ataca à luz do dia o presidente da UNITA e o partido que dirige todos os dias em horário nobre. A má educação que o cidadão recebe destes órgãos, sob tutela do Estado, aplica, infelizmente, da pior maneira para a vida cotidiana. Quando tem de que ouvir insultos a serem proferidos por adultos que destilam ódio e minam a boa convivência social. A saga continua. É só chegar o dia de domingo para encontrar um novo ângulo de ataque à liderança da oposição nesses órgãos. Na proposta em discussão, assegura-nos que todos têm o direito de apresentar e ver apreciadas pela entidade reguladora para a comunicação social denúncia contra as entidades que praticarem atos lesivos à lei. A ERCA não irá, enquanto não receber ordens, nunca concretizar a missão para a qual foi concebida: fiscalizar e fazer cumprir a democraticidade no espaço mediático e editorial. Esta é a missão nobre para a qual a entidade reguladora foi concebida. Onde andam os conselhos de redação das principais emissoras, órgãos internos previstos na lei da imprensa, que não resistiram aos conflitos de busca de espaço e de afirmação de autoridade, que é travado entre três entidades, nomeadamente o Ministério da Comunicação Social, dissimulado do Ministério da Informação, o CIPRA, o Gabinete de Ação Psicológica, afeto ao Presidente da República, que asfixia o espaço de criatividade do jornalista e, através das ordens superiores, convertem o jornalismo em Angola. Sr. Deputado Joel Pacheco, peço desculpas a interromper-lhe. Tem aqui um pedido de ponto de ordem da Sra. Deputada Ruta Adriano Mendes, a quem passo a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, me parece que vamos ter que passar a usar o polígrafo sobre a verdade e a mentira aqui no Parlamento. Eu vejo televisão quase sempre. Não constatei ainda que quase todos os telejornais ou os finais de semana se dizem mentiras contra o Sr. Presidente da UNITA, o Sr. Adalberto da Costa Júnior. Me parece que, de facto, estamos aqui a querer empolar um problema que não existe. E eu acho que isso até nem fica bem, os senhores deputados. Era só isso, Sr. Deputado. Sr. Presidente, obrigado. Sr. Deputado Joel Pacheco, pode, por favor, continuar a sua intervenção. Sim, dizia que os conflitos de busca de espaço e de afirmação de autoridade estão a ser travados entre três entidades, sendo o Ministério da Comunicação Social, dissimulado do Ministério da Informação, o CIPRA, o Gabinete de Ação Psicológica, afeto ao Presidente da República, que asfixiam o espaço da criatividade do jornalista e, através de ordens superiores, convertem o jornalismo de Angola no espaço de escândalo nacional. O regime pretende construir um país amordaçado, onde os juízes transformam-se em meros comissários do sistema, os economistas em planificadores do saque do erário, a CNE, como disse um mais velho, transformada num conciliábulo de afogadilho, a polícia convertida em esquadrão do terror, a imprensa pública, particularmente a TPA e a Rádio Cudibanguela, aliás, a RNA, agrilhoadas nos manuais orientadores do partido no poder como prolongamento dos órgãos de propaganda político-eleitoral. As notícias falsas são veiculadas por órgãos de comunicação social financiados com fundos do Estado.
quando, através de ondas da rádio, ouvimos e também vimos pela televisão passarem notícias do tipo: o método de superfície em Luanda será inaugurado em 2017. O preço da gasolina vai baixar a partir de julho de 2022. Enfim, um rol de inconcretizáveis e boatos que o povo não pode cobrar. Já dizia alguém que na RNA as únicas coisas verdadeiras são o microfone e a frequência. E que no Jornal de Angola apenas a data e o papel são verdadeiros. Obrigado, Sr. Deputado. Bom, imagino que a Rádio Nacional esteja a transmitir em direto e passou a sua intervenção. Tem a palavra o Sr. Deputado Milonga Bernardo, do Grupo Parlamentar do MPLA. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Nacional. Sr. Presidente, eu gostava de solicitar 3 minutos adicionais, caso não termine a minha intervenção. Sr. Presidente da Assembleia Nacional, senhoras e senhores deputados, distintos auxiliares do titular do Poder Executivo, nobre e amado povo angolano. Gostava de começar a minha abordagem felicitando o proponente porque, no âmbito das competências partilhadas entre os órgãos de soberania, deu entrada à Assembleia Nacional esta iniciativa legislativa que visa unicamente regular a liberdade de expressão e de informação exercida fora dos meios tradicionais de difusão massiva. Refiro-me à rádio, à televisão e ao jornal. E a questão é simples, é que para estes meios de comunicação social não há um vazio legal. Existe legislação bastante para regular o exercício da atividade, o exercício da liberdade de expressão e de informação tanto em sede desses órgãos. Aliás, eu gostava de trazer aqui um exemplo. Muito recentemente, penso que o mês passado, a Comissão de Carteira e Ética suspendeu um conjunto de jornalistas, muitos dos quais afetos aos órgãos públicos de comunicação social. A questão que eu coloco é, quando somos feridos no espaço digital, quem é o ente competente para aplicar a devida medida? A quem recorrer? Se existir uma fake news no espaço de um órgão de comunicação social convencional, todos nós sabemos a quem recorrer. Aliás, existem entes competentes para tal. Posto isso, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, hoje, por aquilo que acabamos de ouvir, a expressão, o discurso mentiroso sem sustentação, nunca fez tanto sentido quanto no dia de hoje. Por isso, Sr. Presidente, julgo ser oportuno desconstruir aqui algumas afirmações feitas a propósito do tema em discussão. Desde logo, confundir a regulação da liberdade de expressão nos meios alternativos de comunicação como uma forma de cercear a liberdade de expressão, como autoritarismo, citando de forma conveniente apenas o número 1 do artigo 40 da nossa Constituição, é um sinal de uma das duas: ou desconhecimento da Constituição ou uma mera manipulação. Então, para ajudar, pegamos a Constituição, o mesmo diploma que foi aqui referido, cujo número 1 diz o seguinte: todos têm o direito de exprimir, divulgar e compartilhar livremente os seus pensamentos, as suas ideias e opiniões, pela palavra em diante. Depois, a Constituição, no número 2, também diz: o exercício dos direitos e liberdades constantes do número anterior não pode ser impedido nem limitado por qualquer tipo de ou forma de censura. Porém, a mesma Constituição que reconhece este direito e, por não ignorar também outros direitos fundamentais, limita o exercício destes direitos nos seguintes termos: a liberdade de expressão e a liberdade de informação têm como limites os direitos de todos ao bom nome, à honra e à reputação, à imagem
e a reserva da intimidade da vida privada e familiar, a proteção da infância e da juventude, o segredo do Estado, o segredo de justiça, o segredo profissional e demais garantias daqueles direitos nos termos regulados por lei. E a Constituição diz mais, no número 4, as infrações cometidas no exercício da liberdade de expressão e de informação fazem incorrer ao seu autor em responsabilidade disciplinar, civil e criminal nos termos da lei. Olhar a Constituição para as garantias da liberdade e ignorar os seus limites não é fake, é manipulação. Senhor Presidente, não aceitar o sentido da oportunidade do bem fundado da presente iniciativa legislativa é uma clara demonstração de um registro de menor seriedade, roçando a um alinhamento com a mentira, com a manipulação, com o desrespeito da vida privada e a falta de sentido de Estado. Face ao referido, pergunto, a quem interessa a manipulação de factos cujas consequências conhecemos todos? A quem interessa atropelar a reserva da intimidade da vida privada e familiar e, consequentemente, o arrombo reputacional a si devido? A quem interessa falsas notícias para manchar o bom nome das instituições do Estado? Curiosamente, Sr. Presidente, apesar de terem sido 4 perguntas, uma única resposta bastaria. Interessa a quem não tem reputação para preservar. Só quem não tem reputação ou não se preocupa por ela é que faz da mentira, da manipulação, do desrespeito da vida privada e da fraude contra os órgãos de soberania uma forma de ser e de estar na sociedade. Não posso igualmente estar de acordo, Sr. Presidente, com a afirmação ou a percepção de que esta lei está a ser criada para implementar o autoritarismo, como aqui foi dito. Aliás, não é a primeira vez que alguns colegas do grupo parlamentar à nossa direita propalam mensagens de vitimização em sede de iniciativas legislativas que visam somente proteger bens jurídicos cuja violação afetam a harmonia social. Estamos lembrados da discussão da lei sobre o vandalismo de bens públicos. Lá saberão o porquê. Porém, Sr. Presidente, esta teoria que exalta o nervosismo só a manifestação de um grito de proteção de interesses ocultos. Porque, infelizmente, a busca de likes através do recurso na mentira, na manipulação, no irrespeito dos órgãos de soberania, passou a fazer parte do modus operandi de vossas excelências, cuja inspiração maior tem rosto e tem nome. Os angolanos e angolanas bem conhecem. Senhores deputados. Senhor deputado Milonga Bernardo, vou interromper-lhe, peço desculpas. Há um pedido de ponto de ordem do Sr. deputado Manuel da Costa Equipe, a quem passo a palavra. Bom, Sr. Presidente, muito obrigado. Caro Milonga Bernardo, Sr. Deputado, há 3 anos ou 5 anos atrás, disse em bom tom que os que estavam no governo eram gananciosos. Era fake news? Obrigado. Sr. deputado Milonga Bernardo, faz favor de continuar a sua intervenção. Sr. deputado, eu agradeço o seu ponto de ordem e devo lhe dizer o seguinte: tentar distorcer o discurso de um militante do MPLA alinhado ao combate à corrupção é somente isso. É somente isso, Sr. deputado. E ainda bem que foi Lucas. Foi uma abordagem plenamente alinhada com o discurso da liderança e do programa do meu governo. Combate à corrupção. Senhor deputado, nós estamos imunizados.
Senhores deputados, continuar a sua nós já intervenção, estamos Sr. imunizados Deputado, tem contra este minutos ruído quando tentam adicionais. abafar verdades incômodas. E isto, aliás, nos inspira ainda mais. E a propósito, Sr. Deputado, deixa-me dizer o seguinte. Essas informações enganosas ou inventadas apresentam-se e que apresentam como se fossem verdadeiras com o objetivo de manipular a opinião pública. Chegamos à conclusão que elas são fake news e aqui devemos lamentavelmente dizer que, infelizmente, algumas das pessoas que deveriam ser guardiães da verdade, de uma postura republicana, são as mesmas que se lançam em práticas cuja irreversibilidade dos danos reputacionais afetam a todos nós. De forma falaciosa, foi também aqui dito que o Estado angolano, enquanto pessoa de bem, tem sido, de forma genérica, uma fonte de informação falsa. A propósito, tenho aqui algumas questões e gostava que o Sr. Deputado pudesse responder. Sr. Milonga, peço desculpas. Agora sou eu a interromper-lhe para pedir aos Srs. Deputados que ouvíssemos com atenção, se faz favor. Há algum ruído que impede que o Sr. Deputado fale com normalidade. Peço a compreensão. Faz favor de continuar, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, por repor a normalidade e a urbanidade aqui na Assembleia Nacional. A propósito, tem aqui algumas questões cuja resposta conhecemos todos, sendo razão bastante para carimbar onde veio o maior exemplo de manipulação e de mentira pública. Não direi o nome, mas eu vou perguntar. Quem foi o cidadão que, de forma irresponsável, inventou e manipulou algumas pessoas, insinuando que o nosso país teria pago para assumir a presidência da União Africana? Quem foi? Quem foi o cidadão que inventou e manipulou algumas mentes, insinuando que havia um túnel que ligava a sede da Comissão Nacional Eleitoral ao Palácio Presidencial? Quem foi? Vamos chegar à fonte. Até hoje, o Sr. Presidente da República pediu-lhe para mostrar o caminho. Pôs-se a monte. Quem foi o cidadão que falava sempre fraude, 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 e depois disse, eu nunca falei em fraude? Quem foi? Minhas senhoras e meus senhores, mentir, infelizmente, passou a ser um dos recursos que vossas excelências usam para estar na política e por isso compreendo o vosso xingamento. Porém, deixa-me dizer o seguinte, esta norma não se destina para proteger A e B, tampouco para penalizar A e B. Esta norma é, tal como todas as normas, genérica e abstrata. A quem vai proteger? Todos nós, inclusive vossas excelências. A quem vai penalizar? Todos nós, inclusive eu, se eventualmente na internet fizer mal o seu uso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, terminadas as intervenções e prestados os esclarecimentos, temos condições para passarmos à votação. Deste modo, vamos submeter à votação a proposta de lei contra informações falsas na internet. Sala do plenário. Senhores deputados que votam a favor, por favor, levantem a mão. Muito obrigado. Senhores deputados que votam contra. Muito obrigado. Senhores deputados que se abstêm. Muito obrigado. Senhores deputados, a proposta de lei contra informações falsas na internet foi aprovada, na generalidade, por 97 votos a favor, 74 votos contra e 3 abstenções. Tem causado estragos psicoemocionais a muita gente. Dá-me a impressão que há pessoas que parece que tão logo que acordam, começam a procurar a próxima vítima para ser assassinada nas redes sociais. E a ferramenta que se usa para este fim é sempre a mesma. A mentira, a desinformação, a distorção dos factos
e muito mais outras coisas que se procura. Por isso, a lei sobre a disseminação de informações falsas é bem-vinda a Angola. Eu não estou nem um pouco preocupado com o surgimento desta lei. Trabalho com informação, publico informação, mas não estou nem um pouquinho preocupado. Muito pelo contrário, estou contente. Como diz o ditado, quem não deve, não teme. Agora, você que está aí do outro lado, que criou nome ou sobrevive na base de fake news e desinformações nas redes sociais, the only thing I have to tell you, my brother, I'm sorry. I'm sorry, my brother. Bem, foi mais um vídeo aqui na Mongolê TV, o canal de outros tipos. Por favor, se ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, ponha um like e continue aí a participar do debate. Mas aqui o debate seria: qual dos dois, quem verdadeiramente em Angola fabrica e dissemina fake news? Quem? Já que os dois acusam-se mutuamente em pela UNITA, quem é o maior fabricante de fake news? Estamos juntos e até a próxima. Ai, ué, Mongolê.